Olá, a mobilidade urbana ganha cada vez mais aliados e conquistas. Uma delas é a ciclofaixa da Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, que está sendo implantada na cidade, que foi uma batalha bastante grande da Associação dos Ciclistas de Balneário Camboriú e também dos amantes aí do ciclismo. Aqui no estúdio eu vou conversar com o Henrique Vendausi, que é presidente da Associação dos Ciclistas de Balneário Camboriú, e também com a Bianca Scratch, que é jornalista e que fez o trabalho de conclusão de curso a respeito da mobilidade urbana, com foco também na situação de Balneário Camboriú. Obrigado pela presença de vocês. Henrique, em primeiro lugar, como é que está a ciclofaixa de Balneário Camboriú? Foi uma conquista bastante grande, numa ciclofaixa na Avenida Atlântica. Ela está correta? Como é que está? Qual o seu ponto de vista? Assim, a ciclofaixa foi uma luta desde 2009, né, não só da associação, mas da população como um todo, né, por um ponto da orla de Balneário Camboriú, que é o ícone do turismo de Balneário Camboriú, é a orla marítima, né? E quando os carros estacionavam ali, tirava a beleza da praia. Já o fator de não ter os carros já foi uma coisa muito positiva. Hoje, com a implementação da ciclofaixa, que hoje ela está, alguns detalhes só de sinalização, ela está completa, né, para nossa sorte, ela foi muito bem-vinda. A estrutura dela, em alguns trechos, é que precisam ser melhorados em termos de sinalização, mas pouca coisa para se chegar lá. Uhum. A ciclofaixa também ela contempla aí a Estrada da Rainha, é isso? Isso, assim, o projeto de Balneário Camboriú, ele congrega 72 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias, de ciclofaixa e ciclovia, né? Sendo que em torno de 80% são ciclovias, né? Que são segregando o ciclista da pista de rolagem, e o detalhamento com a ciclofaixa, né? O acabamento com as ciclofaixas, que é permitido para vias de no máximo 40 km por hora e em trechos curtos, né? E ciclofaixas compartilhadas também, né? Que temos em alguns trechos também. São dos 72, hoje agora com a ciclovia, com a ciclofaixa da Avenida Atlântica, nós temos em torno aí de 22 quilômetros, 24 quilômetros já implementados desse projeto de 72 quilômetros. Né? Ele agrega agora a continuação da ciclofaixa da Avenida Atlântica, subindo a Rainha, indo para a Praia dos Amores, né? Retornando lá pela Casa do Mundo de Andrade, se eu não me engano o nome da avenida, até a Avenida do Estado, retornando para Balneário. O que interliga também a Praia Brava ali, né? Vai a Praia Brava, né? E depois para o sul, a Interpraias também será contemplada, passando por dentro do bairro da Barra, o Nova Esperança está contemplado também. Mas eles trataram de fazer o centro da cidade, né? Uma novidade que eu já posso falar para vocês aqui, que já me foi acertado pelo planejamento e pela Secretaria de Segurança, nós vamos ter uma ciclofaixa na Avenida Brasil também. Tá? Ela vai ser de mão única, vai ser implementada ao lado esquerdo da via, ela não vai ter o padrão de 2,80 metros, que é o padrão mínimo, mas é um pouco menor, e por ser de mão única, né, vai ser aceito, né, complementando lá com a Normando Tedesco, fechando o binário Brasil-Avenida Atlântica. Agora, Bianca, você fez o seu trabalho de conclusão de curso, né, sobre mobilidade urbana e também em cima dessa questão de Balneário Camboriú, que é uma cidade plana, turística, né? Como que você concebeu essa ideia? Como é que surgiu isso para você fazer esse trabalho de conclusão de curso, essa pesquisa, né, que você fez para concluir o curso de jornalismo? Bom, primeiramente, eu acredito que assim, todo mundo pensa a mobilidade urbana, não tem como mais a gente sair de casa sem pensar a mobilidade urbana. Mesmo pedestre, ciclista, motorista, você pensa sobre essa questão. E eu já vinha pensando muito como pedestre e também ciclista, né? Eu sentia algumas dificuldades, mesmo para atravessar uma rua a gente sente aquela dificuldade, mesmo na faixa de pedestre, né? Então eu comecei a me indagar e questionar, né? Ter uma visão crítica sobre essa questão. E pesquisei livros, pesquisei blogs, sites e encontrei a associação, que também eu estava ali no olho do furacão, né? No momento que estava acontecendo, o pessoal estava se mobilizando mesmo em prol de uma ciclovia que hoje é para todo mundo, né? Para skatista, é para ciclista, é para esportistas, né? Então eu acho que isso que é o mais bacana, né? A gente conseguir, como eu posso dizer? Integrar Vários também, esportes. Unir, né? Unir esse pessoal, né? Não, fazer assim, com documentar isso, documentar essa conquista, né, que a associação conseguiu para Balneário Camboriú. Você trouxe exemplos aí do seu trabalho de conclusão de curso bastante fortes, né? Que o exemplo lá da Europa, né?
se não me engano, da Dinamarca, né? Como é que foi essa pesquisa? Como é que você buscou essa? Então, na verdade, eu busquei num blog Cidades para Pessoas, que é uma jornalista, a Natália Garcia, se eu não me engano. Ela fez um trabalho também, foi para a Dinamarca, né? E documentou esse processo, né, lá. E conversou com o Jangel, eu não sei se é assim que fala, mas que fez o livro Cidades para Pessoas, que é um urbanista, um arquiteto urbanista que pensou na mobilidade urbana em si, né? Ele não pensou só em como fazer um prédio, na estrutura, ele pensou em toda a questão das pessoas, uma cidade voltada mesmo para as pessoas. Uhum. Então, acho que esse foi um grande gancho que eu consegui buscar. Vocês acreditam que nessa questão, por exemplo, Balneário Camboriú, né? Agora na temporada, congestionamento e tudo mais, vai chegar uma hora que, se não houver esse tipo de incentivo para a bicicleta, né, para o skatista e tudo, vai entrar em colapso, assim como a gente já vê que Florianópolis está entrando nesse colapso também? Amélie, assim, mobilidade urbana é um tema atual, né, e é um tema que veio para ficar não só... Ele veio do passado, está no presente e vai para o futuro. As pessoas precisam se locomover com facilidade e com conforto. O trânsito hoje, e pena que as políticas brasileiras elas estão voltadas até um tempo atrás para o incentivo do automóvel, que seria o transporte individual. Os governos hoje estão tendo a certeza que, se não investirem em modais de transporte de massas, ou integrar bicicleta, ônibus, metrô e trens, né, o sistema vai entrar em colapso. Isso é a coisa mais certa, né? E nós da associação, e nós ciclistas, não só a associação, mas os ciclistas, um exemplo que eu vou citar é a ciclofaixa da Avenida Atlântica. Hoje ela está integrada com os 3, 4 modais diferentes, né? Que é o skate normal, sem ser elétrico mesmo, a gente aceita eles na pista, o patinete normal, a pessoa que anda com os rollers, né, o patins, né, e o patim elétrico e o skate elétrico. Por quê? E detalhe, o corredor também, a pessoa que está correndo também é bem-vinda. O porquê desta ação? Porque o espaço é diminuto, ele é muito pequeno, né, ele é mínimo e nós precisamos nos locomover. Ali na Atlântica, ele está meio que voltado para o esporte, né? Não para o trabalhador do dia a dia, como é o caso da 3ª e 4ª Avenida. Mas a Atlântica, como é que nós aceitamos esses outros esportes? Contando com o bom senso das pessoas. Isso tá, cada um vai, por exemplo, o ciclista não vai passar ali naquela via acima de 10 km por hora, é uma coisa impossível. Uhum. Tá? Está acontecendo agora no começo porque eles ainda não têm o costume, né? O skatista, ele tem que manter uma trajetória reta, não ficar fazendo piruetas, né? Da mesma maneira que tem os modais elétricos, que são o skate elétrico, que pesa 40 quilos, e o patinete elétrico, que pesa mais ou menos isso também, de não exceder a sua velocidade, de deixar ultrapassar os 15, 18 km por hora. Porque, né, isso acaba gerando um acidente. Uhum. Né? E na medida do possível, a estrutura dos modais hoje, não só como Balneário Camboriú, como São Paulo, Rio de Janeiro, Blumenau, até a minha cidade Laguna, que é uma cidade pequena, principalmente nessa época, o trânsito está praticamente parado. Né? As pessoas não estão conseguindo se deslocar para ir de um ponto X a um ponto Y, né? E isso está afetando o quê? Diretamente a economia, não só da cidade, mas do estado e do país como um todo. A gente vê aqui em cidades do litoral como Bombinhas, né, que a prefeita queria aí implementar o pedágio, né, para evitar tantos carros na cidade, né? Mas existem outras formas, né, de fazer, não cobrando das pessoas, né? Ali no caso de Bombinhas, ele é um caso atípico, né? Porque assim, a cidade ela só entra e sai por um mesmo local, né? E aí, no advento daquela estrada que existia lá dentro da Mata Atlântica, inclusive eu tive a oportunidade de passar antes de fecharem ela, é um local maravilhoso, e eu concordo com o fechamento, porque eu acho que a gente tem que preservar as matas também. Ali, a cobrança em Bombinhas, eu acho que se faz necessário no sentido de diminuir o volume de carros, né? Não o número de pessoas. Porque se a pessoa for a pé, for de bicicleta, ela vai conseguir ir e não vai precisar pagar nada. Pois é, existe o que eles estão precisando consertar em Bombinhas é o volume de carros. Eu acho que não o número de pessoas. Né? O ser humano é bem-vindo. O ser automóvel, né, o mecânico é que está atrapalhando a demanda lá dentro. Então, tranca o trânsito, para tudo.
Mas eu acho que também é necessário investir em outra forma também para o turista poder chegar, né? Sem ser de carro, né? Ali, assim, ali acho que tem mais ou menos o contraponto que existe em Florianópolis, né? Florianópolis é uma ilha e o modal água é muito, muito pouco aproveitado, né? As pessoas... Também, Bombinhas também, né? Bombinhas poderia ser feito alguma coisa em termos de estrutura, de se fazer o transporte via... Ninguém está pensando nisso ainda, né? Ninguém tocou nesse lado. Né, que via água vocês têm acesso a Bombinhas com facilidade, mesmo porque ela tem lá na praia de Zimbros o canto bem acalmado, né, que dá para fazer um transporte ali por dentro e sair aqui no Santa Luzia em Tijucas, né, dá para fazer tudo isso, só que assim, eles estão pensando no quê? Eles querem limitar cobrando, né, sendo que poderia o quê? Investir na bicicleta, fazer uma baita de uma ciclofaixa, uma ciclovia, né, que é para as pessoas terem a liberdade de ir e vir, e não coibir diretamente o carro através da cobrança, mas facilitar com que as pessoas cheguem lá sem o carro. Né? Essa que é a ideia, os ônibus de turismo, etc. Hoje se houvesse também investimento na navegação, por exemplo, fluvial, né? A BR-470 não teria um volume tão grande de mortes também, né? Porque poderia se transportar e até passageiros e cargas pelo rio Itajaí-Açu. Tá tendo uma chama nesse sentido. Eu acabei de ler nos jornais hoje pela manhã, né, acompanhar os jornais, que eles estão fazendo a batimetria do rio Itajaí-Açu, aqui de Itajaí até Blumenau, para fazer voltar a ter o transporte náutico de carga. O transporte de pessoas, né, de turismo, na área do turismo, e o transporte de cargas até Blumenau. Eu acho que é um caminho, né, eu acho que o rio... Ele está ali, é seguro, não é, tirando as épocas de enchente, mas é super seguro e transporta grandes volumes de carga. E por que não aproveitar o turismo? E por que não fazer um transporte de pessoas deslocando através do rio e aliviando a 470, né, que ainda não está duplicada? Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a Bianca, também com o Henrique aí, a respeito de mobilidade urbana. Vamos ver aí com a Bianca se houve alguma resistência aí quando ela foi fazer o documentário de pessoas que são contra, né? O uso da bicicleta e outros meios aí que não seja o carro, que incham as ruas e provocam congestionamento e impaciência aí de motoristas, de pedestres, de ciclistas. É um instante só. Está de volta. Hoje o nosso assunto é sobre mobilidade urbana. Eu recebo aqui no estúdio o Henrique Wendausen, presidente da Associação de Ciclistas de Balneário Camboriú, e também com a Bianca Screech, que é jornalista e que fez o trabalho de conclusão de curso exatamente sobre a mobilidade urbana e a situação em Balneário Camboriú. Bianca, você sentiu, quando você fez o documentário, alguma resistência das pessoas ainda quanto ao uso da bicicleta para se deslocar ao comércio, aos restaurantes? Que o que a gente sente aqui no Brasil, né, diferente da Europa, é que quem usa bicicleta é pobre, é operário, e não são pessoas que também têm dinheiro, poder aquisitivo para ir no restaurante consumir, né? Você sentiu essa resistência também? Então, na verdade, nas entrevistas eu fui super bem recebida. Assim, esse tema, as pessoas tiveram uma receptividade muito grande, o que também me surpreendeu, né? Porque era um tema que está super em pauta, né? Em todas as cidades assim brasileiras, né? E eu não tive uma dificuldade quanto as pessoas se abrirem e falarem sobre essa questão. Mas eu vejo ainda em Balneário muita resistência por parte dos órgãos públicos e também de algumas instituições e entidades. No caso do meu trabalho de conclusão de curso, teve a presidente do Sechobar que ela teve uma opinião contrária. Ela não estava contra a associação de ciclismo, como ela disse, mas para ela ainda é preciso o motorista chegar, o turista chegar motorizado para mostrar esse poder aquisitivo, para, né, revelar alguma coisa assim nessa questão. Mas eu acho que
Ainda o carro é uma situação de status, é isso? É, né? exatamente. Isso já vem da nossa cultura mesmo, do brasileiro, né? Ele já vem com já implantado essa cultura de que se você tem um carro, você já é alguém de destaque na sociedade, né? E, na verdade, é muito pelo contrário, né? Você conseguir pensar de forma... num bem comum, né? Não só no seu individual, na individualidade. Porque muitas vezes a gente vê no automóvel uma pessoa, então, sabe, onde cabem 5. Então é complicado mesmo essa questão. As pessoas ainda estão muito habituadas a usar o carro. Claro, tem a comodidade, né? Mas você tem que pensar num todo, né? Porque você também acaba sendo prejudicado, né? No trânsito. Então. O que a gente vê aqui na universidade, vê doutores e pesquisadores aqui já com essa concepção vindo de bicicleta aqui para a universidade. Então, isso é muito bacana, né? Está acontecendo, Almeri, uma inversão nas situações, né? Há 30 anos atrás, eu estou com 51 anos de idade. Na minha época da adolescência, a bicicleta era praticamente usada exclusivamente para ir ao trabalho e pelas pessoas, uma ou outra família usava ela por esporte, né? Ela começou a aparecer ali nos anos 70, nos anos 80, ainda era um bem caro, né? Ela tinha um custo meio que elevado, nem todo mundo podia ter, e o trabalhador usava para o seu trabalho, ainda, né, pegava a bicicleta para ir. Hoje, e naquela época, o trabalhador nem pensava ter carro, né? Então era bicicleta, motocicleta foi a partir dos anos 90, e hoje o que está acontecendo? O pessoal de poder aquisitivo, ele está começando a adquirir a bicicleta não para ir ao trabalho, mas para praticar esporte, relacionado à saúde, né? E o trabalhador que usava a bicicleta nos anos 80 ali, ele começou a ter acesso ao automóvel e à moto. Então está tendo assim, um está indo para um lado e o outro está inversamente indo no sentido contrário. Uma inversão da cultura. Está tendo uma inversão da cultura. Claro que está facilitando para as pessoas de baixo poder aquisitivo, porque está sendo facilitado o financiamento, etc, etc. Né? Então, na medida do possível. Só que esse trabalhador que adquiriu o carro, ele está começando a também ter a consciência, e isso eu já notei nas ruas, de que quando eu ia de bicicleta eu chegava mais rápido no meu serviço. E hoje eu estou ficando preso no trânsito, né? E inclusive o pessoal de moto, o pessoal que teve, eu morava em Camboriú há 5 anos atrás, e eu sempre usei a bicicleta para ir e vir de Balneário Camboriú. No começo eu tinha a companhia de outros ciclistas, foi diminuindo exponencialmente na medida que foi aumentando o número de motos, né? Eu notei significativamente, era visível esse aumento. Depois o carro, né? E agora começou, eu li e vi no jornal essas 2 semanas atrás, que o índice de consumo de motos está diminuindo, né? O da bicicleta não sei porque não está tendo estudo, mas deu uma estabilizada nas motos, por causa dos acidentes, etc, etc. Então, eu acho que está tendo, assim, uma receptividade muito grande por parte da população a mobilidade urbana através da bicicleta. Eu acho que isso está tendo um crescimento grande. Está faltando do governo um incentivo, né, para baratear o custo, para facilitar com assim as pessoas... como incentiva o IPI para os carros, como né? aconteceu com os carros, né? Hoje 45% do preço de uma bicicleta é imposto. Né? Então, na medida do possível, o governo federal, ele incentivou os carros na condição de gerar emprego, né, das indústrias não deixarem o empregado na mão, não diminuir, né? Mesmo porque nos anos 90 houve uma massificação das máquinas dentro das indústrias de automóveis e indústrias que tinham lá 4, 5 mil funcionários baixou praticamente pela metade. Então, para não perder a outra metade, o governo o que fez? Fez baixar o IPI para gerar emprego. Quer dizer, ele ajudou um lado, mas deu um tiro no pé no outro, que foi massificar o trânsito, né? E aí acabou com a tranquilidade sem uma de todo contrapartida mundo. Também das empresas e indústrias, né? Nós que vivemos aqui em Balneário hoje, eu hoje não está chovendo, eu vou resolver a pé para o meu serviço. Eu consigo atravessar Balneário de norte a sul, de sul a norte, né? Vai a pé sem problema nenhum, você sai um pouquinho mais cedo. Eu não entendo como é que o pessoal vive em São Paulo, né? Porque São Paulo hoje está um caos, né? Eu cito São Paulo, mas tem outras metrópoles também. Mas como é que as pessoas conseguem cumprir compromissos, conseguem chegar na hora... na verdade não conseguem, né? Porque não é só o trânsito, né? Lá o trânsito por si só já é um empecilho, mas daqui a pouco cai uma chuva, dá um acidente, né? O metrô, faltou luz, parou o metrô, é um problema que eu estou assim, faz alguns anos que eu não vou a São Paulo, eu tento imaginar como as pessoas vivem e se viram lá.
E muito do meu trabalho, desculpa, muito do meu trabalho foi por conta disso, de ter morado em São Paulo e vivido lá 19 anos, então você acaba se indignando mesmo com a questão, pô, por que eu tenho que viver assim, né? Por quê? E pensar de uma forma crítica, as pessoas acabam levando, reclamando, posta no Facebook, mas tem que partir da sociedade, não adianta ficar esperando o poder público. E não da minoria, né? Assim, é certo que vai fazendo o volume, né? Mas todos têm que abraçar, né? Essa uma causa. Né? O problema, nós temos um problema aqui no Brasil, assim, existe o setor administrativo, ele até às vezes tem boa intenção. O problema é o lado político. Né? As pessoas não fazem pensando no próximo, elas fazem assim, eu vou fazer, mas o que eu vou ganhar em troca? Isso é uma conjuntura muito grande, é uma coisa que está incutido no povo brasileiro. Infelizmente, hoje, para nós, ninguém vê para o próximo, vê primeiro para o seu umbigo, em vez de pensar no próximo. O caso da ciclofaixa da Atlântica, né? Ela é um conforto praticamente para toda a cidade, é aberto ao público, não é cobrado, é de graça, você pode andar nela, mas você não tem um bom senso de proteger o próximo. Você quer andar ali, o ciclista em alta velocidade, como está acontecendo hoje, que é um erro muito grande, o skatista quer andar fazendo a mesma manobra que ele faz, e ali uma via para a gente brincar. Não é para ali fazer uma coisa séria, né? Ali a gente vai se divertir, sem compromisso, né? Vai passar o tempo. Né? E as pessoas levam muito a sério. O ciclista às vezes está andando, eu levo muito para o lado do ciclista porque eu sou ciclista, né? Mas no meu bom senso de parar na faixa do pedestre, né? No meu bom senso de ver uma senhora da melhor idade atravessando a rua e diminuir a minha velocidade para que ela passe com segurança, mesmo não sendo na faixa, né? De ver uma criança andando numa bicicleta ou num skate, né? E tomar cuidado para que não atropele a criança, porque é uma criança, né? E falta um pouquinho do pensamento positivo para essas pessoas, né? De estar usando aquele espaço. O próprio pedestre, quando usa a ciclofaixa para caminhar, ele está tirando o direito, o espaço de outras pessoas, sabendo que tem uma calçada só para ele. Né? Então falta o bom senso entre as pessoas hoje lá na ciclofaixa. Né? Precisamos arrumar isso urgentemente. Bianca, para encerrar, você acredita que a mídia também tem que exercer esse papel aí de incentivar, de valorizar também as condições da mobilidade urbana? Com certeza. A mídia tem um papel fundamental, né, para divulgar e para documentar essa questão que precisa ser abordada com mais profundidade, eu acho. Ainda falta muito, precisa se debater mais. Está acontecendo bastante coisa voltada para essa questão da mobilidade urbana, então eu acho que a mídia tem sim um papel fundamental de cobrir isso, porque é uma pauta de interesse público, né? Então, isso é o nosso dever como jornalista. Então, eu acho que essa foi a sensibilidade que eu tive para tratar sobre esse tema. Então, acho que com certeza. Tanto que a gente pretende ir lá para o 3º Fórum Mundial da Bicicleta, né? E documentar mais isso e essa atividade, esse ativismo que as pessoas estão tendo com relação a isso. Onde que vai ser o 3º Fórum? Eu gostaria de aproveitar o espaço. Dia 13 de fevereiro a 16 de fevereiro em Curitiba. Né? O 3º Fórum Mundial da Bicicleta é aberto a todos. A CBC vai ter um espaço lá no fórum, nós vamos levar uma oficina do Circuito Costa Verde e Mar de Cicloturismo aqui de Balneário Camboriú e outras ações também em formas de educação para ser distribuído lá e comentado. Ok, queria agradecer a presença de vocês, então um sucesso lá no fórum também, né? Para divulgar aí, pelo menos essas conquistas que já vem acontecendo aqui na região e que vocês tenham um êxito também lá. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Nós agradecemos o espaço. Obrigado. O Painel Univale volta na próxima segunda-feira. Até lá.